Os humildes de espírito. Por John Stott. Já mencionamos que o Velho Testamento fornece os antecedentes necessários para a interpretação desta bem-aventurança. No princípio, ser pobre significava passar necessidades literalmente materiais. Mas, gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Por isso o salmista intitulou-se Este aflito que clamou a Deus em sua necessidade, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O aflito homem pobre, no Velho Testamento, é aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar-se por si mesmo e que, por isso, busca a salvação de Deus, reconhecendo que não tem direito ao mesmo. Essa espécie de pobreza espiritual foi especialmente elogiada em Isaías. São os aflitos e necessitados, que buscam águas, e não as há, cuja língua se seca de sede, aos quais Deus promete abrir rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales e tornar o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. O pobre também foi descrito como o contrito e abatido de espírito, para quem Deus olha embora seja o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, e com quem se deleita em habitar. É para esse que o ungido do Senhor proclamaria as boas novas da salvação, uma profecia que Jesus conscientemente cumpriu na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados. Mas ainda, os ricos inclinavam-se a transigir com o paganismo que os rodeava, eram os pobres que permaneciam fiéis a Deus. Por isso, a riqueza e o mundanismo, bem como a pobreza e a piedade, andavam juntas. Assim, ser humilde, pobre, de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual ou, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego, nu, espero que me vistas, desamparado, aguardo a tua graça, mal, a tua fonte corro, lava-me, Salvador, ou morro. Esta é a linguagem do pobre, humilde, de espírito. Nosso lugar é ao lado do publicano da parábola de Jesus, clamando com os olhos baixos, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como Calvino escreveu, só aquele que, em si mesmo, foi reduzido a nada, e repousa na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. Esses, e tão somente esses, recebem o reino de Deus. Pois o reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Tem de ser aceito com a dependente humildade de uma criancinha. Assim, bem no começo do Sermão do Monte, Jesus contradisse todos os juízos humanos e todas as expectativas nacionalistas do reino de Deus. O reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através de sua própria bravura. Nos tempos de Nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Ele ouviu o seu clamor. Talvez o melhor exemplo desta mesma verdade seja a igreja nominal de Laodiceia, a qual João recebeu ordem de enviar uma carta do Cristo glorificado. Ele citou as complacentes palavras dela, e acrescentou o seu próprio comentário, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja visível, apesar de toda a sua profissão cristã, não era de modo algum verdadeiramente cristã. Autossatisfeita e superficial, era composta, de acordo com Jesus, de cegos e mendigos nus. Mas a tragédia era que não o admitiam. Eram ricos, não pobres, de espírito. Ainda hoje, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é o reconhecimento de nossa pobreza espiritual. Deus continua despedindo vazios os ricos. Como disse Charles Haddon Spurgeon, para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Os humildes de espírito, por John Stott. Trecho tirado do livro Contra a Cultura Cristã, páginas 18 a 19.